Vamos começar pelo começo, né? Diz pra gente um pouco sobre você, fala sobre um pouco a sua carreira, sobre sua pesquisa. Meu nome é Fábio Carvalho, sou artista plástico desde 94. A minha formação é uma coisa curiosa, não é muito o padrão da galera que vem de 2000 para cá. Uhum, É bem a formação de artista pré-século XXI. uhum. A minha graduação é em Biologia Marinha e Ecologia, Ah, não foi em arte. E eu, na época, quando escolhi faculdade, eu não pensava em fazer arte, eu queria mesmo fazer biologia. No caso, eu queria fazer botânica, mas a uhum, UFRJ, onde eu me graduei, não havia bacharelado de botânica. Então, por isso que eu fui para ecologia. Ainda teve mais um intervalo de 8 anos, onde eu comecei a estudar e fui trabalhar com informática. uhum. Cheguei a fazer uma pós-graduação em análise de sistemas. Mas até que finalmente, na década de 90, início da década de 90, eu começo a minha formação em arte, mesmo que não seja numa universidade. Eu trabalhava em São Gonçalo, que é longe aqui do Rio de Janeiro. No caminho de ida e volta, eu devorava livros de história da arte, de teoria da arte, mas muito desorientado. Eu não tinha ainda um caminho definido, Uhum. porque eu acho que é fundamental você ter pessoas que cheguem e te orientem. Então, a primeira escola que eu fiz foi a Ana Maria Tereza Vieira no Centro. Fiquei lá um ano, e eu acho que a maior aprendizagem que eu tive lá foi perder o medo ou o bloqueio de querer ser artista, de entender que isso era ok, que isso não era uma bobagem, não era uma coisa paralela, que isso poderia ser o meu trabalho. E Sim. ter essa necessidade era algo legítimo. Às vezes a gente precisa de uma experiência ou de alguém que te mostre isso. E a Maria Tereza Vieira foi muito generosa nesse aspecto, porque num certo momento, depois de um ano, ela falou: Fábio, o que eu podia te passar, eu já te passei. Agora você tem que procurar a Escola de Artes Visuais do Parque Lage. O que para mim foi, naquele momento, muito louco, porque eu já era muito apegado àquele ambiente lá, a ela, mas segui o conselho dela. Na verdade, ela quase que me Uhum. botou para fora, numa boa, assim, com muito amor. E ter ido para a Escola de Artes Visuais foi fundamental, porque foi ali que eu comecei a entender melhor a arte contemporânea, ter o convívio com a arte contemporânea do Uhum. lado de uma pessoa que está se preparando para ser um artista contemporâneo. Embora eu já visitasse exposições, ia a exposições modernistas, de arte contemporânea, de arte clássica, e não percebia tanto assim a diferença fundamental entre as coisas. Uhum. E entre vários professores, eu fui parar no Milton Machado, que foi para mim o meu grande mestre. Principalmente porque ele me obrigou a destruir tudo que eu tinha de certezas ou de bases em termos de como eu entendia a arte e começar tudo de novo. E isso eu para sempre vou agradecer para ele. É o meu grande mestre, embora eu tenha tido outros professores maravilhosos depois dele, mas que talvez eu só tenha entendido o Uhum. quão maravilhosos eles foram porque o Milton me quebrou e eu tive que reconstruir. Sim. E aí tem Sim. Fernando Cocchiarelli, Ricardo Basbaum, Charles Watson, que foram pessoas bem importantes nesse início de Uhum. formação. E aí, de lá para cá, você se dedicou a pesquisar especificamente a pintura, Quando eu enfim, estava... a performance, a Entendo. instalação, o que que você Quando preferiu? eu entrei na Escola de Artes Visuais Parclage 91, eu fui bem o caminho óbvio, padrão de todo mundo que naquela época, pelo menos, entrava na EAV. Fui fazer aula de pintura. Eu queria ser Uhum. pintor. E através Uhum. dessas aulas e de uma grande amiga que é uma excelente pintora, eu percebi, e ela que me deu o grande toque que às vezes as pessoas não têm coragem de dar, nem os professores falavam isso, Fábio, você não é pintor. O seu tempo não é pintura. Vai entender o que você tem que fazer. Isso foi antes de passar pelo Milton. Teu caminho não é esse. E foi assim que eu fui parar no Milton. Eu fui procurar um professor que a ementa parecia que não era sobre uma mídia específica, era sobre Uhum. pensar a arte. E assim, Sim. acertei muito nisso, foi fundamental. E isso foi a primeira desconstrução. Meu trabalho começou a ser muito múltiplo, muito aberto. Um trabalho poderia ser em vídeo. No início da carreira eu tinha muitos trabalhos em fotografia, que eu preferia chamar de imagem fotográfica, porque na maioria das vezes eu não Uhum. fazia fotos para o trabalho. Eu trabalhava com fotos que já estavam por aí no meu acervo ou fora, que eu colecionava, vídeo. E o trabalho foi mudando, a mídia em que eu fazia os trabalhos foi mudando de acordo com que a maneira que os trabalhos foram mudando também. No início Uhum. tinha muito de genética, de eugenia, e tem ainda uma ligação
com o fato de eu ter me formado em biologia, mas ao mesmo tempo muito informado por algoritmos matemáticos para produzir os trabalhos, talvez pela minha facilidade com informática. Assim, apesar do meu caminho de formação ter sido muito errático, dentro de uma visão mais conservadora de formação de um artista, foi fundamental, porque esse caminho me fez ser o artista que eu fui e que sou. Então, eu acho que foi o caminho exato. Okay. Teve um momento depois onde eu comecei a viajar mais, fui ver exposições internacionais, o trabalho mudou para uma visão de um estrangeiro num lugar novo e como ele lidava com aquilo e como ele se readequava àquilo, até chegar em 2009 no trabalho atual. Sim. Então fala um pouco desse trabalho atual, porque eu ia te perguntar, você, no trabalho que a gente está assim, falando especificamente, a instalação que está lá no memorial, tem uma coisa com as borboletas, né? As borboletas monarca. Antes de chegar especificamente na instalação, eu queria que você falasse um pouco, tudo bem que tem essa coisa da biologia, enfim, mas borboletas, queria que você falasse um pouco sim. De onde vem essa pesquisa, até para as pessoas poderem se situar também. Por 2009 eu comecei essa pesquisa, que é o trabalho atual, que é sobre estereótipos de gênero. Porque eu estava num certo hiato na produção artística, que antes desse período eu fui para a música, e nesse meio tempo eu comecei a me preocupar muito com essas questões de obrigatoriedades de expressão de gênero. As mais banais, eu não estou falando das questões mais profundas que muita gente vive, experimenta e sofre, mas as mais banais, sim, vou exemplificar. Eu, desde criança, nunca fui um menino, nem depois um adolescente ou um homem adulto, que correspondia muito às expectativas, pelo menos na nossa sociedade machista, do que é um homem. Eu não gostava de jogar bola, eu não gostava de brincadeira violenta, de briga, esportes coletivos. Eu era muito mais de ficar no meu canto construindo coisas com brinquedinhos de construir. Sempre me perturbou essa obrigatoriedade. Você tem que ser assim, assim, assim para ser alguma coisa. E eu, quando criança, gostava de brincar. Desde muito criança eu gostava de planta. Eu lembro que 6, 8 anos eu já tinha planta em casa. Matava tudo, mas eu já tinha planta em casa. Já era um interesse meu. E hoje em dia ainda não é muito, mas naquela época muito menos, isso era uma atividade aceita ou permitida para um menino, ou para um homem, ou para um rapaz. A não ser que se tornasse uma atividade comercial. Porque uma coisa curiosa nessa minha pesquisa do meu trabalho atual é que se é uma atividade comercial, aí é masculina. Se gera dinheiro, é masculina. Se é lazer, se é sensibilidade, se é prazer, se é... Enfim, qualquer coisa que não seja fazer dinheiro, ser produtivo, aí é feminino, então é errado um homem praticar. Eu comecei a ver quando é que isso começa, essa classificação. Isso é de menino, isso é de menina. E óbvio, é na infância. Tanto que a minha pesquisa do início e os meus trabalhos iniciais do que eu chamo a grande série Macho Toys eram os brinquedos dados na infância ou as brincadeiras permitidas especificamente para meninos, porque eu só posso falar da minha experiência, da minha vivência, que é a vivência de um menino. Apesar que eu tinha arma de brinquedo, eu brincava de polícia e ladrão, essas coisas todas, mas eu tinha outros interesses. Eu gostava disso também, mas eu gostava também das outras que diziam que menino não podia. Então o meu trabalho atual é muito isso, tentar provocar as pessoas a pensar por que essa divisão estúpida em 2 mundos? Que mesmo você tentar separar em 10 mundos é pouco, na verdade é tudo um grande amálgama, pode ser um grande amálgama. Todo mundo pode ser o que bem entender, todo mundo pode gostar do que bem entender. Então o trabalho começou muito por isso. E os primeiros brinquedos que eu fui enfocar eram os soldadinhos, o boneco militar, carrinho blindado, avião de guerra, depois armas de fogo de brinquedo. Os brinquedos que eu brinquei na infância e que curtia brincar, mas que não eram só aqueles. Então eu comecei a fundir esses brinquedos com coisas que não são de menino. Flores, decoração floral. E num momento mais à frente começam a entrar também outros, digamos, símbolos femininos ou efeminizantes, que não são só as flores, as decorações. E isso começou quando eu vi umas estampas vitorianas de umas crianças com asa de fadinha. E eu gostei muito daquela imagem. Eu resolvi usar borboletas porque é uma expressão óbvia de um símbolo de feminino, de delicado, de poesia, né? Que não é muito um símbolo usado para ornar um homem, por exemplo. Sim. Então, num certo momento, eu peguei os soldadinhos de brinquedo,
e botei as asas de borboleta nas costas dele, como se eles fossem essas fadinhas vitorianas, mas com asas de borboleta. E você falou da monarca, por que a monarca e não qualquer borboleta? O que me interessa na monarca é que ela é uma borboleta venenosa. Se um passarinho der uma bicada e comer uma monarca, ele vai passar muito mal. No que ele passa mal, ele nunca mais come uma borboleta com aquele padrão que é espalhafatoso. E tem isso também, a monarca é muito espalhafatosa, é menos masculina ainda, né, nesse aspecto, dentro dos estereótipos. E a monarca, por ter essa característica, várias outras espécies de borboleta que não são venenosas, elas mimetizam a borboleta monarca. E isso me interessou muito, porque eu trabalho com soldados, com a camuflagem, você tentando ser o que você não é, se escondendo num ambiente, a camuflagem que finge ser vegetação, que finge ser cenário, floresta, mata. E a monarca é o oposto. É assim, eu estou aqui, cuidado comigo. Então, são duas situações opostas, mas que eu vejo como complementares de alguma coisa tentando parecer o que não é. E esse pensamento, para mim, foi perfeito dentro de um discurso de tentar questionar e quebrar estereótipos de expressão de gênero. Que muitas vezes, tanto meninos ou meninas têm que parecer o que não é a verdade interna deles para se adequar a um ambiente, que no caso é um ambiente social. Então, pegando o gancho do que você, enfim, vem construindo com as borboletas e com essa questão de estereótipo de gênero, eu queria que você falasse um pouquinho. Você acabou de fazer um vídeo também, que você divulgou na sua página, saiu aqui também, eu acho, na página do Memorial. Sim. Você colocou os links, enfim, e sobre essa série dos machotóis e desses brinquedos, eles vão se transmutando desde esse lugar até chegar em Parada 2. Mas antes de chegar em Parada 2, você fez uma outra exposição que foi em Niterói, não é isso? Foi no Pascoal Carlos Magno. Exato. Em que você colocava as bandeiras com essas impressões, o desenho desses bonecos, né? Mas não mais os bonecos, e você colocava essas bandeirinhas soltas pelo espaço, como se elas voassem, como se fosse uma grande quantidade revoada de... Eu queria que você falasse um pouco de como você mudou do boneco, especificamente, esses bonequinhos de militares que todo mundo já viu, que eram uns bonequinhos, eu achava engraçado, porque eles tinham um elástico, né? Você podia puxar o braço, que os braços eles eram meio... Tinha um elásticozinho dentro que ligava os bonecos todos, desses bonequinhos, que são esses que a gente está falando, para as bandeiras, para os carimbos. Eu queria que você falasse um pouco desse processo também. Eu, em 2013, eu fui fazer uma residência artística em Portugal, na Vista Alegre, e ao mesmo tempo fui convidado para uma pequena cerâmica para fazer também uma oficina lá, que é uma cerâmica que faz pintura em faiança num método tradicional português. E eu queria usar algum desenho meu que fosse vistoso. Eu escolhi fazer medalhões, que são pratos grandes. Naquela época eu estava fazendo o trabalho dos bonequinhos de plástico com asa de plástico. Então eu resolvi recriar essa imagem através de um desenho. E você, para pintar nesses pratos de faiança, nessa técnica tradicional, você faz stencil, ou seja, molde vazado. Você tem que simplificar muito o desenho, fazer o molde vazado, e você pinta através desse molde vazado. Quando, em 2014, eu fui convidado pelo Marcos Teobaldo para fazer uma exposição no Instituto Pretos Novos, que era só com papel de seda, o nome da exposição era papel de seda, e os trabalhos deveriam ser em papel de seda. A exposição ia ser em junho, então eu resolvi fazer bandeirinha de São João. E imediatamente eu fiz a transposição daquele molde vazado, que era perfeito para ser um molde para pintar bandeirinha, né, de papel de seda, de retângulo. Só que, ao invés de um molde vazado, eu construí carimbos de borracha, de EVA, mas muito parecido com a ideia do molde vazado, em que eu pintei bandeirinha por bandeirinha, uma a uma, com os carimbos. E o trabalho nessa exposição se chamou Parada, o que seria a Parada 1. Em que eles ficaram todos alinhados como uma matriz, fazendo uma matriz, como se fosse uma parada de soldados, uma parada militar. Ao mesmo tempo, fazendo um jogo de palavras com a ideia de que eles estão parados, né, de ordem, de organização. Soldado tem que ficar parado. E eles nunca ficariam, porque é papel de seda. Só de você passar na frente de trabalho, tudo reboa. Claro.
Por isso que eu usei a imagem do soldado alado. Porque eu imaginei que quando aquilo balançasse com o vento, com o deslocamento das pessoas, aqueles soldados alados, aquelas fadas borboleta, começariam a voar. E foi o que aconteceu. E aí, em 2016, vai para a exposição em Niterói, que foi muito maior do que essa nos Pretos Novos, que lá era uma coletiva, em Niterói foi uma individual, onde eu preenchi um espaço de 100 metros cúbicos de vidro transparente com 1.400 bandeirinhas de papel de seda com os soldados monarca, essas fadas borboletas, cruzando o espaço inteiro. Aí era o anti-parada, porque era o caos absoluto, tanto que lá se chamava Invasão Monarca. Sim. Até depois, agora, na nossa exposição, lá no Memorial, eu voltei ao Parada 2, por razões muito precisas. Por que que eu voltei para a ordem ali no Memorial? Sim. E eu falar um pouco aqui também pegando um pouco esse momento de fala, quando a gente se encontrou a primeira vez, eu conheci seu trabalho nessa lógica ainda de questionar os estereótipos de gênero, fazendo um trabalho mais você estava deixando um pouco de lado essa coisa dos bonecos e estava fazendo uns bordados, foi justamente a exposição com o Rick Rodrigues e com o Rodrigo Mogis lá no Museu do Bispo do Rosário, por conta de, se eu não me engano, uma residência que vocês tinham feito. Foi quando a primeira vez eu tive contato com o seu trabalho, e a partir daí a gente, de alguma maneira, foi estabelecendo um contato mais aproximado até chegar esse momento em que eu te convidei para a gente fazer a exposição lá no Memorial. E aí foi quando a gente começou a conversar um pouco mais sobre a exposição, sobre o que você iria fazer. Eu achei curioso porque a primeira coisa que você percebeu é o espaço do Memorial, porque a gente tem tentado sempre construir e apresentar exposições para o público que façam referência com essa história dessa figura pública, controversa, mas uma figura pública importantíssima para o Brasil, que é o Getúlio Vargas como presidente, essa memória das leis trabalhistas, do desenvolvimento industrial do país, essa figura de um homem que flerta com o autoritarismo, mas ao mesmo tempo é um populista nato e um democrata também, um pouco cá, um pouco lá, pegar essa figura pública e colocá-la em relação com aquele espaço, né? Que é um espaço de memória, que conta toda a história dele, um espaço que está enterrado literalmente numa praça no Rio de Janeiro. Sim. E tem aquele espaço expositivo no meio do salão. E aí você me falou, não, eu quero colocar alguma coisa que seja solene aqui no meio. Eu lembro que você me falando, porque vai ter uma solenidade, eu quero fazer algo que de alguma maneira também tenha uma relação profunda com esse lugar. E aí a gente também falou um pouco sobre essa coisa da parada militar, que foi se perdendo, né, ao longo do tempo. E aí você decidiu refazer as bandeiras, as bandeirinhas, chamar de Parada 2, como se fosse uma reorganização, né, uma atualização dessa proposta. E aí você ali decidiu perfilar essa parada como se fossem fileiras de soldados com asas de borboleta, né, que eu chamo de soldado borboleta. Ali elas vão indo para frente, dando uma amplidão. Então tem uma coisa que eu queria que você comentasse. A primeira é a relação desses soldados perfilados, né, que é por que você coloca isso. E depois eu queria que você falasse, que você falou inicialmente que a pintura não era um exercício muito seu. Mas ao mesmo tempo, eu vejo aquilo como um exercício ampliado da pintura, porque você constrói uma imagem para a gente ver ali. Mas ao mesmo tempo que é um exercício ampliado da pintura, né, porque você realiza pequenas pinturas e coloca no espaço, você faz uma instalação, tem uma inteligência escultórica ali, uma coisa, a natureza instalativa do trabalho dá um viés escultórico muito grande para o trabalho. E eu queria que você falasse um pouco mais formalmente do trabalho agora também. E, enfim, a gente vai conversando. A primeira que você falou foi da relação com o espaço. Sim. E que realmente foi, para mim, foi imediato a ideia que eu tive para aquele espaço. E não era só uma relação com aquele espaço, mas com aquele espaço-tempo
como uma ponte para o nosso espaço-tempo, né? Que, como você já falou, Getúlio era uma figura populista, muito popular, mas ao mesmo tempo com um flerte com o autoritarismo, um flerte com movimentos fascistas. Ele era envolvido com o movimento positivista da época, dos anos 30, que é um movimento que a gente pode entender como um movimento fascista também. E é engraçado que quem conhece o espaço expositivo das exposições que você nos convida a fazer, são aquelas duas paredes que ficam de frente para que tem a construção da Presidente Vargas, à esquerda tem o momento do movimento positivista, e eu acho que do autogolpe está por ali também, né? Então, quando você entrar, quando você olha para aquele espaço de exposição, logo que chegar, você vê esses momentos dentro da longa história do Getúlio. Então, para mim, não podia ser outra coisa, porque a gente estaria falando daquela situação, desse aspecto do Getúlio, mas também desse flerte com o autoritarismo, será que é flerte ainda? Com o autoritarismo e com o neofascismo que o país está vivendo agora. Né? Para mim isso era muito bom, poder usar um trabalho que foi feito muito antes desse momento atual, afinal de contas ele é de 2014, e aí tem ali a situação Getúlio e a situação governo atual. Né? Que é muito parecida em vários aspectos. Então o trabalho seria um comentário sobre o passado e uma crítica ao presente. Né? Então aí o aspecto por que eu escolhi esse trabalho ali. A montagem formal dele voltar a ser uma ordem, e uma ordem ainda muito mais rigorosa do que foi a parada 1. Agora ele é preciso, as fileiras têm todas o mesmo comprimento, porque as paredes são paralelas, as linhas vão sendo organizadas numa diagonal, as bandeirinhas vão descendo, né, fazendo esse desenho diagonal no espaço. O trabalho é uma instalação, mas eu concordo com você, ele tem um aspecto de pintura expandida e até não expandida, se a gente pensar cada bandeirinha como uma pequena pintura de 20 por 15. Né, que é uma pintura, porque cada um, apesar de eu ter feito 700 para esse espaço, cada uma, eu penso cada uma. Eu não faço uma carimbagem automática. Eu vou jogando com composições cromáticas a cada bandeirinha nova, sendo que cada uma tem um uniforme militar de alguma corporação militar que atua no Rio de Janeiro. A Guarda Municipal, a Polícia Federal, a Polícia Militar, o BOP e o Exército. É uma instalação porque é um trabalho que você pode penetrar, é uma instalação penetrável, né? Então toda uma tradição na arte brasileira, particularmente carioca, é um trabalho que você pode penetrar, só que aí a gente volta para o flerte com o autoritarismo, porque ele não te deixa entrar de todo, porque num certo momento os soldados te impedem de passar, né? Então isso já tem muito dito aí. É escultórico, com certeza, que você pode pensar aquilo como um grande volume tridimensional escultórico. Então é uma combinação de todos esses aspectos da arte. E é interessante que isso me fez pensar agora, nesse momento, quando eu falei, eu não tenho uma mídia. E esse trabalho é meio uma confluência de várias mídias, no final das contas. De fato é isso mesmo, é uma instalação, né? Eu queria que você falasse um pouco mais dessa utilização das polícias, né, que atuam no Rio, dos militares, enfim. Você fez isso, você foi intercalando com alguma regularidade ou você foi colocando conforme esteticamente foi sentindo necessidade? Tem uma certa fórmula para intercalar as várias polícias ou as várias forças militares. Né? E uma coisa particular desse trabalho, eu nunca tinha montado esse trabalho com bandeiras em branco. E aí, assim, eu propositalmente nunca explico por que essas bandeiras em branco. Porque eu acho que o mais importante no trabalho de arte, qualquer um, é que o público, a pessoa que está se relacionando com o trabalho, ela preenche o trabalho com a sua leitura. Isso é uma certa reedição de um trabalho que já aconteceu com formas diferentes, mas eu nunca fico satisfeito em repetir o trabalho. Eu preciso de uma novidade no trabalho para sentir que ele tem um novo frescor. E nesse caso, além da forma, um prisma positivo e um prisma vazio, negativo, naquele paralelepípedo que é o espaço dispositivo. Então, voltando, são as várias forças militares, eu intercalei, eu não deixava muito repetir, tipo 2 do Exército, 3 da Polícia Militar, mas eu ia escolhendo o seguinte de cada polícia em relação ao anterior, assim, dependendo da cor da asa, porque nessa altura eu já soltei. A cor da asa já não era mais tão presa ao padrão absoluto da monarca. Agora já é uma borboleta mais livre. A montagem em sequência consegue destruir qualquer tentativa minha de controlar a montagem linear.
Porque como sim, você, quando olha o trabalho, você vai ver aquela mancha de soldadinhos de cima para baixo, eu não sei o que viria atrás. Eu nunca montei aquilo previamente para saber quem estava atrás de quem. Isso é uma coisa também que eu gosto muito do meu trabalho. Eu sempre tenho uma proposta muito amarrada da ideia do trabalho e eu adoro que o trabalho me quebre todo. Que o trabalho sim. estrague a minha intencionalidade de controle. Eu adoro que o trabalho constantemente me dê rasteira e ele seja melhor do que eu, apesar de mim mesmo. Né? Então, Sim. assim, tem ali um exercício de composição, mas que o trabalho não deixa que seja absolutamente controlada. Fora que tem o aspecto da leveza, da fragilidade daquele material. Quando as pessoas entram e saem, passam por ali, o próprio ar-condicionado do espaço, aquilo não fica o prisma absoluto duro, aquilo está voando o tempo todo. Então revela uma bandeira, esconde outra, uma levanta e o boneco fica de cabeça para baixo de repente, ou vários ficam de cabeça para baixo. Às vezes eles prendem, um prende na linha do outro, então começa a ter elementos horizontais além dos verticais das bandeirinhas. Uhum. Tem uma coisa que é curiosa, desculpa te interromper, Por que favor, é o teto do memorial. Ele é formado por uma estrutura metálica que é uma de grande matriz, grade, né? né, na matriz. E a primeira vez que eu vi, né, eu vi as fotos, tem uma coisa que é curiosa e eu acho que fica interessante pensar nessa relação geométrica, escultórica mesmo. É uma grade mesmo, né? São as duas paredes do espaço e ele constrói. O teto, que eu acho curioso, né, que você faz organiza essa geometrização toda ali, essa parada muito colocada, e fica ali tudo perfilado com aquele teto. Então, e quando eu falo da coisa da pintura, eu acho muito curioso, é que a pintura tem isso, né? Por mais que você tente acessar a pintura e a imagem de outras maneiras, quem constrói a imagem, de alguma maneira, baliza o seu olhar, né? Você não consegue entrar na pintura do jeito que você quer. O seu olhar é conduzido, até porque aquela imagem é uma imagem construída, e ela é uma escolha estética, é uma escolha de relações que estão colocadas ali. E eu acho Correto. curioso, quando você coloca de uma ordem, né? Você coloca de baixo para cima e não de cima para baixo, como de quem vem de frente, você enquadra o olhar e suspende, porque o olhar de quem está ali na frente bate naquele teto lá, o olhar é Sim. conduzido e coloca lá para cima, né? E aquilo fica num ciclo, né? O olho vai e volta e fica muito bem organizado, é um exercício interessante. E tem uma coisa também que eu fiquei pensando muito curiosamente, eu não sei se você chegou a participar, eu participei, teve uma época que eu morei no sul do estado, do Rio, e na escola que eu estudava tinha uma banda, que era uma fanfarra, e no 7 de setembro tinha desfile. Então eu participava desses desfiles porque era uma cidade pequena, não tinha nada para fazer, o que era legal de fazer era todo mundo ia para a banda tocar. E era curioso porque não tinha polícia, não tinha prefeito, não tinha nada. No 7 de setembro as escolas faziam um desfile que ia de uma ponta a outra da praça e acabava. A graça era todo mundo ver seus filhos andando em linha reta, né? Mas era curioso, porque às vezes a banda era boa, a gente tocava direitinho. E a gente era chamado para as cidades vizinhas. Aniversário da cidade, a banda de tal colégio vai tocar, aniversário, enfim. E era curioso porque uma vez nós fomos a uma cidade vizinha e eram muitas bandas, porque eu acho que eram 100 anos da cidade, então chamaram várias bandas e a gente ficou horas esperando. E era uma banda atrás da outra, e conforme a grande questão era, na hora que parasse, em frente ao palanque, onde estavam as autoridades, enfim, a gente tocava a música inteira, era uma música só. E era curioso porque quando a gente ia seguindo, andando, e quem estava lá atrás, eu ficava num instrumento, tocava lira, né, um instrumento pesadíssimo, de metal, eu ficava lá no final. E eu não conseguia ver, e aí é uma coisa, por isso que eu estou falando disso, né? Eu não conseguia ver o caminho que eu ia percorrer. Eu só conseguia me basear na pessoa que estava Da na frente. frente. E o da frente também só conseguia. Então aquilo era uma grande massa que andava sem saber para onde estava indo, no fundo, né? Então eu fico É pensando uma nessa metáfora e tanto. relação. É,
é uma massa curiosa, esse bando de soldados, essas coisas que vão instintivamente, soldados borboleta, como eu chamo carinhosamente, né? Eles vão andando para frente ali, fazendo esse ciclo, né? Que eu comecei essa construção de pensamento, sem muito saber para onde vão, sem saber para onde vão se articular, para onde elas vão. E eu diria que se esses soldados fossem soldados animados, eles também não saberiam o que estavam fazendo ali, né? Porque estão ali postos, obedecendo uma ordem que está estabelecida, mas que também é uma ordem muito frágil, né? Eu coloco no texto, Sim. tudo aqui é forte, apesar de frágil, porque é isso. É uma ordem muito forte, é uma estruturação muito rígida, com uma hierarquia espacial muito rígida, mas ao mesmo tempo tudo é muito inconsistentemente mantido, porque aquilo, se o vento passa, balança, se você puxa todos se mexem, então tudo ali, e mesmo o material simbolicamente, né, um soldado colocado num papel de seda é muito frágil, né? E eu acho que a beleza do trabalho é isso. E aí, enfim, eu não sei o que você acha da minha metáfora, mas é uma coisa que eu fiquei pensando em Não, eu dividir com você. adorei ouvir essa história, porque tem muito a ver com isso, tem muito a ver por que eu quis fazer esse trabalho lá e nesse momento, né, do Uhum, país em particular, porque meu trabalho como um todo, e esse especificamente mais talvez, ou mais explicitamente, é sobre isso, é sobre essa imposição de ordem sobre os corpos das pessoas. sim. Seja, e não é mais só de expressão de gênero, ou de como cada um se entende dentro do seu gênero, da sua ausência de gênero. É Sim. imposição de ordem sobre os corpos, como os corpos podem se deslocar, porque qualquer flerte com o autoritarismo vai chegar nisso. Você pode ou não Uhum, circular, você sim. pode ou não estar no lugar. Então é uma ordem acima de tudo. Nossa, não gostei disso que eu falei agora, acima de todos. Mas, É. enfim, então é esse controle absoluto, esse desejo absoluto de controlar corpos, mentes, como você usa seu corpo, o que acontece no seu corpo psicológico, no seu corpo fisiológico, no seu corpo biológico. E pelo trabalho ser nesse material tão volúvel, digamos assim, qualquer Sim. brisa destrói aquela vontade de impor ordem. Então, para a gente poder também, daqui a pouco o nosso tempo acaba, eu queria que Uhum. você falasse um pouquinho da sua pesquisa atual, o que você está fazendo, o que você fez na quarentena. No início da quarentena, eu não consegui pensar muito em produzir arte, nem consegui pensar muito em arte, porque o início Uhum, dessa história toda, não que tenha ficado mais fácil depois, só fica mais difícil, mas para o bem e uhum, para o mal a gente começa a se acostumar, a se adaptar ao momento que a gente está vivendo. Então tudo que eu consegui produzir eram umas releituras das novas obrigatoriedades, como por exemplo, eu comecei a fazer umas máscaras respiratórias, só que umas máscaras uhum, respiratórias dentro desse meu contexto de questionamento de gênero, dessa superposição. uhum. Também comecei a ressignificar alguns trabalhos anteriores. E aí, assim, esse que eu acabei de mostrar é interessante porque quando a gente falou a pintura não é muito meu caminho em arte, mas esses trabalhos que eu venho fazendo desde 2015, esses azulejos de papel, são pequenas pinturas de aquarela de Uhum, 15 por 15, né? Onde eu até reencontrei o prazer de pintar, de usar tinta, de uhum, usar pincel. E num certo momento teve esse edital da Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Estado do Rio, que abriu esse edital emergencial para artistas de todas as categorias em arte. Eu fui aprovado o meu projeto, que esse ano eu estou fazendo 10 anos dessa poética de Machotóis, desse discurso sobre o questionamento dos estereótipos de gênero. E a gente está preso, não pode fazer nada, né? E foi maravilhoso porque eu fiquei tão afim do projeto, eu gostei tanto da ideia do projeto, ele de certa forma talvez seja um pouco dramático, mas ele me salvou nesse momento porque ele me deu um norte, ele me deu um rumo, né? Eu não uhum, esperei o resultado do edital, porque eu podia não ser selecionado. E eu imaginava que se eu não fosse selecionado, eu não ia ter energia para fazer o vídeo. Então eu comecei a uhum, fazer o vídeo no dia seguinte que eu submeti o projeto. E uhum, quando saiu o resultado, o vídeo já estava praticamente pronto. Esse uhum. vídeo por inteiro eu ainda não lancei, por causa do compromisso com o edital. Eles ainda vão divulgar uma data que o vídeo pode ser Sim. divulgado,
mas eu criei vários pequenos episódios curtos. Como o vídeo ficou muito orgânico no sentido do caminho do trabalho, mesmo que não seja uma narrativa linear, eu separei em vários bloquinhos de 3 a 5 minutos e venho semanalmente botando no meu Instagram, e tem lá os vários capítulos desse vídeo, que foi a principal produção nesse período. Sim, claro. E essa foi o seu trabalho, os últimos trabalhos ao que você está se dedicando agora na pandemia, né? Durante esse período de confinamento. Sim. E que até foram selecionados para algumas Sim. exposições online. Ah, que bacana. E essas exposições, tudo isso a gente consegue achar lá no seu Instagram, né? Tá tudo lá organizadinho. Tá bom. Então tá jóia. Bom, Fábio, nosso tempo vai acabar já. Daqui Beleza. a pouco a gente o Instagram vai nos expulsar, porque ele expulsa a gente depois de uma hora. Né? Ele é controle, sociedade de controle. Ordem, é a ordem. Mas eu queria te agradecer por esse espaço, por você ter dividido com a gente esse momento, de ter dividido a sua exposição tão generosamente. Assim que acabar essa confusão toda, a exposição ainda está lá no memorial. Tá. E, é frágil, mas é forte. Ela está lá frágil, 4 meses. É forte, 5 meses fechada e está impecável ainda. E eu acho que é bacana que as pessoas consigam, quem puder, depois desse momento de reabertura, visitar então a exposição, ver ver todo esse trabalho, que assim, é um trabalho primoroso, de fato. Obrigado. E também acompanhar o trabalho do Fábio pelo Instagram, eu acho que é muito bacana. Queria aproveitar esse espaço para agradecer não só a você, mas também ao espaço que a Eunice, como responsável pelo memorial, sempre abre para a gente. O Daniel, que ajudou a gente com suporte aqui, são pessoas muito especiais, muito queridas, que fazem de tudo para nos receber bem. Então, queria agradecer a você e também ao pessoal que está assistindo a gente. Se por um acaso alguém quiser ver de novo, quiser indicar, vai ficar aqui no IGTV do Memorial. E é importante também que a gente se mantenha em contato, sempre cuidando da gente mesmo e não perder a dimensão de estar próximo e esperar que isso tudo passe o mais rápido possível e que a gente consiga seguir. Tá bom? Não sei se você quer se despedir do pessoal. O Rodrigo mandou aqui um oi de pedido do Rodrigo, que está lá. Eu acho que o Rodrigo também é importante para essa conversa aqui, porque de alguma maneira foi ele que nos apresentou. Sim, claro. Eu quero, assim, estender o seu agradecimento como o meu também, porque eu não tenho como falar melhor, mas agradeço também você particularmente pelo convite a essa exposição lá atrás, ano passado. E a Eunice, ao Daniel e ao Memorial, mesmo nesse momento de pandemia, de confusão e tudo mais, eles têm sido sempre muito bacanas. E eu acho bacana que eles conseguem manter o Memorial ativo no meio disso tudo, com todas as dificuldades que a gente sabe que eles experimentam lá, mas estão lá lutando, resistindo. E eu acho que o principal é a gente pensar que, apesar desse país ser tão cruel com a cultura e com a arte, se estamos sobrevivendo mentalmente, principalmente a esse momento, é por causa da arte, em todas as suas formas. Né? As lives de música, os filmes que a gente pode assistir, os debates. Quem sabe as pessoas percebem como a arte é importante sempre, principalmente nas crises. Sim, com certeza. E obrigado a todo mundo que teve paciência de assistir falando tanto e tão rápido. Imagino. Então é isso. Obrigado, Fábio. Obrigado a todos. Igualmente, obrigado. E até uma próxima, né? Espero que seja breve. Falou. E não virtual. E não virtual, presencialmente. Exatamente. Tchau, gente. Um abraço. Obrigadão. Beijos. Falou.